Ora viva pessoal, então vamos aqui ao nosso segundo vídeo sobre dinâmica de veículos e neste vídeo vamos continuar a falar de transferência de peso. Este vídeo vai ser um pouco teórico, eu já sei que o pessoal não gosta de teoria e que detesta a matemática, mas não se preocupem, vão ser só equações de primeiro grau. Eu acho que a teoria é importante, porquê? Porque quando eu decoro alguma coisa, eu passado um ou 2 dias ou uma semana já me esqueci dela. Mas se eu entender uma coisa, eu vou entendê-la para o resto da vida. E as equações de primeiro grau servem para isso mesmo, para nos ajudar a compreender as coisas e para pôr número nas coisas, ok? Então, vamos ver aqui a fórmula da transferência de peso. Então, a transferência de peso é uma aceleração lateral vezes o peso do carro vezes a altura a que está o centro de gravidade, a dividir por uma distância entre eixos. Sem mais demoras, vamos então pôr aqui alguns números na nossa equação. Admitindo que a aceleração lateral ou o grip que o carro está a gerar é 1, admitindo que o carro pesa 1320 gramas e a altura do centro de gravidade está a 20 mm e que a distância entre eixos é 260 mm, vamos pôr aqui os dados na fórmula e vemos que a transferência total é 100. Mas transferência total é 100 em que sentido? Nós medimos a distância entre eixos frontal e traseiro. Então, estes 100 são neste sentido, de que quando travamos ele mergulha e quando aceleramos ele faz um pequeno agachamento. Mas também vimos no vídeo anterior que há transferência de peso quando nós fazemos uma curva e ele transfere peso das rodas interiores para as rodas exteriores e depois chega aqui na trajetória. Ou seja, há transferência de peso neste sentido, mas também há neste sentido, quando o carro rola e depois segue. Então, imaginemos que estamos na pista e há esta dúvida. Há quem diga que há mais transferência de peso neste sentido e há quem diga que não, que se transfere mais peso neste sentido aqui. Nada como pegarmos na nossa fórmula e metermos números nela. Então, agora medimos a distância entre eixo direito e esquerdo e vamos admitir que a distância, é 190 mm. Vamos à nossa fórmula, dizemos que, por exemplo, a aceleração lateral ou grip é 1 na mesma, vezes o mesmo peso, 1320 gramas, vezes a altura do centro de gravidade, que é o mesmo, 20 mm. Mas agora a distância entre eixos é mais pequena, então colocamos aqui 190. E vamos ver, fazendo a conta, que dá aproximadamente 140. Então, o que é que nos permite esta fórmula? Permite-nos ter a certeza que há mais transferência de peso de forma lateral do que, por exemplo, numa reta, onde se faz este movimento aqui. Ok, então agora para concluir também podemos fazer outra análise, que é se a fórmula da transferência de peso é uma aceleração vezes um peso vezes uma distância a dividir por uma distância e sabemos que distância corta com distância, vemos que a transferência de peso é uma aceleração vezes um peso. E o que é uma aceleração vezes um peso? É uma força. Então, sabemos agora, pela forma também de F é igual a massa vezes a aceleração, que a transferência de peso é uma força. Ok? O que é que podemos ver aqui mais? Podemos também pegar nos nossos carros. Há pessoas que têm vários tipos de carros, têm Fórmula 1, têm Mini Tamiya,
têm TC, têm TT. Um bom exercício é medirem a distância entre eixos, o peso dos carros e a altura do centro de gravidade e, por exemplo, fazer um exercício de ver qual é o carro que tem mais transferência de peso e o carro que tem menos transferência de peso. Ok? E esta fórmula também dita um pouco as regras dos regulamentos. E ela dita porquê? Porque, por exemplo, nos regulamentos existe uma altura mínima do carro e um peso mínimo e uma distância entre eixos máximo. Isto está nos regulamentos assim, que é para não haver vantagem competitiva de um piloto para o outro. Assim, com estes limites, sabemos que todos estão em pé de igualdade e vão ter que lidar com a mesma transferência de peso. No terceiro vídeo vamos ver como é que nós controlamos a transferência de peso a nosso favor. E até lá, espero que tenham gostado e boas gatilhadas, ok pessoal?